Olá, programador, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de MQL5 e nessa aula nós vamos começar a entender como declarar as variáveis que nós estudamos nas aulas passadas, ok? Então nós vamos aqui utilizar o nosso código que nós estamos criando, né, que se chama curso MQL5 e para isso nós vamos aqui utilizar aqui vamos abrir esse espaço para que nós possamos escrever aqui os tipos de variáveis. Então, primeiro tipo de variável, nós vamos iniciar com as variáveis aqui inteira, né, onde nós vamos utilizar a colocação, podemos criar aqui variáveis. Qual é a questão de muita programação, da questão dos programadores? Muitos programadores têm a dificuldade de dar nome para as variáveis, né? Então, eu já sei que essa aqui vai ser uma variável inteira, mas que nome dar a ela? Então, o nome, ele pode ser da forma que você desejar, né? Você tem que entender isso, que o nome não vai interferir. O importante é que você defina qual é o tipo dessa variável e o que ela vai fazer para que você possa dar sequência nos seus estudos. Tá? Então, nós podemos colocar aqui, por exemplo, inteiro, colocar o nome de var, certo? Então, qual é var1, var2, certo? Então, aqui nós podemos fazer o seguinte, colocar inteiro var1 e colocar ponto e vírgula. Quando eu coloco ponto e vírgula assim, eu estou dizendo para ela que essa variável ela é zero, certo? Eu posso dizer aqui também, ó, inter, né? Colocar aqui var2 e dar um valor para essa variável, por exemplo, menos 21, certo? Ponto e vírgula. Agora, essa variável ela tem um valor de menos 21, certo? Então, eu posso fazer dessa seguinte forma. Eu posso fazer assim também. Como a gente estudou alguns tipos de variáveis, né? Então, vou deixar aqui essa var assim, e vou deixar assim, vou colocar aqui um tipo de variável, e nós podemos vir aqui, ó, janela, estudo referência, certo? Vamos vir aqui, né? Elementos, tipos de dados, ok? Tipos de dados, tipos inteiros. Então, nós vamos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a divisão, vamos fazer aqui essa divisão aqui, só para a gente poder entender, ó. Então, essa variável aqui, ó, unit, tá vendo? Ó? Ela aceita, tá vendo aqui, ó? Vamos usar um char. A um char, ela aceita 0 e 255, certo? Beleza. Então, vamos usar essa variável aqui, um char. Então, vamos colocar aqui um char, certo? Deixa eu ver se eu escrevi de forma correta para que a gente não erre, né? É o char. Por quê? Ó? Porque não ficou azulzinho, né? Então, aqui, ó. Agora sim, tá vendo? Ele tem que vir assim. Então, vou colocar aqui var3 e vou dizer que essa var3, ela é menos 21 também, certo? Para a gente entender qual é a diferença. Por quê? Porque essa variável aqui, né, o char, ela não aceita números negativos, certo? Ela não aceita números negativos, ela só aceita de 1 para cima, não foi isso que nós vimos aqui, ó? Um char 0, né, até 255. Então, eu quero mostrar para você o que pode acontecer. Se eu vir aqui e apertar em compilar, né, olha lá, ó, 0 erros e 0 aviso, tudo bem. Porém, ele não deu erro, né? Mas a gente precisa entender o que essa variável está dizendo para a gente. Por quê? O código ele não deu erro. Ele deveria dar erro. Por quê? Porque essa unchar, ela não aceita números negativos. O compilador, ele aceitou o valor que a gente colocou aqui, né? Então, para fazer isso, a gente vai vir aqui é, na, na, na função onetimer, certo? E nós vamos colocar aqui, ó, vamos fazer um print, certo?
print, print, e vamos colocar aqui. Vamos ver se ele puxa aqui pra gente. var1, certo? Vamos pegar isso aqui, ó. Nós temos o var1, nós temos var2 e var3, certo? Então, nós vamos vir aqui e colocar mais um. Print, print, var2. Aí nós vamos colocar assim, ó, vírgula, var1, certo? Var1, eu estou dando vírgula e para ele var2. Por quê? Porque ele vai dizer para a gente aqui qual é o valor que está lá em cima, né? Eu estou dizendo que ele para ele printar var1 escrito e o valor, né? Para ele puxar. Então, vamos colocar aqui mais um print, var3, certo? E essa aqui nós vamos puxar o var3 lá de cima, certo? Ponto e vírgula. Bom, nós print errado aqui, né? Se você coloca o problema do problema não, né? É uma vantagem é que o MetaTrader, se você não escrever como se chama a função, o IntelliJator não vai entender. Então vamos compilar aqui, 0 avisos e 0 erro. Vamos lá para o nosso código, né? Vamos lá para o nosso MetaTrader, certo? Aí nós vamos pegar o robô, curso MQL5, vamos inserir ele aqui, vamos dar um OK, né? E ele vai vir aqui, ó. Ó, tá vendo que ele está muito rápido? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. Vamos colocar aqui 3 segundos. Mas vamos colocar aqui, ó. Vamos tirar isso aqui, certo? Vamos tirar isso aqui para ele vir só aqui no on-timer. Vamos compilar, certo? Vamos voltar aqui para o nosso MetaTrader. Olha lá, ó. Agora, o que nós temos? var 0, certo? Ó, var 0, menos 21, e olha o valor que deu aqui, ó, var 3, 235. Vamos voltar aqui para o nosso compilador para a gente fazer o seguinte, para a gente colocar aqui, por exemplo, igual, né, para ele poder separar isso aqui para a gente poder entender, né, para ele não ficar tão junto, certo? E vamos fazer assim, vamos colocar aqui de 5 em 5 segundos, para ele não ficar tão rápido para a gente poder visualizar, né? Vamos voltar aqui para o MetaTrader, e agora ele vai fazer isso de 5 em 5 segundos. Olha lá, 0, menos 21 e 235. Né? O var3 ele está contabilizando com 235, certo? 235. Mas, cara, a gente não viu que o var3 ele não é menos 21, né? Então, ele é menos 21. E o que que aconteceu? Se a gente olhar aqui, ó, né? O char ele só aceita números positivos. Então, o compilador ele aceitou o código, ele viu que não teve erro, porém, o valor que ele está puxando aqui está totalmente diferente do valor que ele está dando aqui. Aqui ele está dando 235. Então, isso é um grande problema para você que está iniciando, pode cometer esse tipo de passar batido, né? De usar muitas outras variáveis. Então, é importante, por isso que eu falei lá nas aulas anteriores, que é importante você definir uma variável que englobe tudo, né? Para que você não ocorra esse tipo de problema. Porque, às vezes, o seu código ele vai estar compilando, como o próprio editor está fazendo, zero aviso, zero erros. Porém, aqui tem um erro, né? Ele vai puxar um valor errado. E aí você não vai entender por que seu robô está fazendo coisas erradas, né? Agora, se eu vir aqui, por exemplo, e colocar o inteiro, lógico que ele vai dar certo. Por quê? Porque o inteiro aceita números negativos, certo? Então, você tem que tomar cuidado em utilizar qual o tipo de variável que você quer, né? E isso pode causar bastante confusão, certo? Então, essa aula ela é muito importante. Assista, reassista, para que você possa entender o porquê disso, né? E isso é muito interessante para que você não cometa erros
né, no qual eu também já cometi ali no início, tá certo? Desejo a você paz e prosperidade. Até a próxima aula.